orientou-o: vai à tua casa, para a tua família, e anuncia a eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amém. Podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que esse texto é conhecido dos irmãos, mas eu quero deixar uma lição aqui ao nosso coração nessa noite. O Evangelho de Lucas, ele é chamado de Evangelho dos Milagres. Lucas é o primeiro evangelho a entrar em circulação, antes de Mateus, de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Marcos, ele é o primeiro evangelho que entra em circulação naquela época. E Marcos, quando ele escreve o evangelho, ele escreve baseado nas mensagens que ele ouviu o apóstolo Pedro pregar. Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi discípulo de Pedro. Então, quando Pedro ele pregava os seus sermões e falava o que tinha acontecido a respeito de Cristo e as experiências que ele havia tido com Cristo, Marcos ficava ali observando, e um dia ele escreve esse evangelho. E quando ele escreve baseado nas mensagens que ele ouviu Pedro pregar. Por isso o evangelho de Marcos é chamado de evangelho petrino. E ele traz algumas coisas interessantes. Se você ler atentamente esse evangelho, você vai ver que Marcos vira e mexe, ele usa a expressão e, de repente, e ele sempre vai, é como se ele estivesse fazendo uma narrativa, porque ele está pregando aquilo que ele ouvia o Pedro falar. Aleluia. E me parece que Marcos, ele toma o cuidado de trazer todo o projeto de salvação e o poderio de Cristo do capítulo 4 até o capítulo 5 aqui escrito. Se você não percebeu ainda, você vai ver que no capítulo 4 os discípulos vão enfrentar uma tempestade. Eles vão passar ali por uma tempestade. E naquela tempestade, a Bíblia diz que Jesus tinha poder sobre aquela tempestade. Aleluia. E era notório que o Messias, o Salvador, o Deus que haveria de encarnar, ele teria poder sobre os fenômenos da natureza. Glória a Deus. Então Marcos quer mostrar isso para a gente. A gente, do capítulo 4 até o capítulo de número 5, o final, você vai ver vários milagres que Jesus vem operando numa resposta aos discípulos, ainda no verso 35 do capítulo 4. Ali no verso 35 em diante, há uma pergunta no coração daqueles homens: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Eles não sabiam, mas quem estava com eles era o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que haveria de vir. Aleluia. Então, no capítulo 5 aqui, diz que Jesus chega à terra dos Gadarenos. E se nós analisarmos o contexto da época, e se fosse eu e você que estivesse naquele barco, nós diríamos a mesma coisa que aqueles homens. Por quê? Judeu não andava naquela terra onde Jesus falou para eles irem. Por quê? Havia ali o misticismo,
que era um fato real, de que demônios circulavam naquela região. Judeu, ele não se agrada muito de ficar próximo a defunto, do outro lado era um cemitério. Judeu, você sabe que ele tem nojo, ojeriza de porco. Do outro lado se criava porcos. Aleluia! Então, quando Jesus diz aos discípulos, passemos para o outro lado de lá, houve uma preocupação no coração daqueles homens. Mas enquanto há uma preocupação no coração dos homens, aleluia, há um propósito no coração de Deus. Escute isso aí. A preocupação no coração do homem, mas no meio da preocupação do coração do homem, há um propósito no coração do Todo-Poderoso, porque Ele conhece, Ele sabe, Ele entende, e não faz nada sem um propósito. Glória a Deus. Os discípulos não iam lá, os homens religiosos não iam lá, mas Jesus foi lá. Glória a Deus. Com certeza eu e você não iria lá, mas Deus vai aonde o homem, aleluia, aonde o homem não vai. O homem não vai ali, mas eu quero te dizer, Deus ele vai. O homem pode não ir, mas Deus ele vai. O homem às vezes ele limita-se, mas a Deus não tem limite. Se Deus quiser ir, ele vai para o louvor da glória do seu nome. Glória a Deus. Jesus foi lá. E analisando o contexto, a gente vai perceber por que é que Jesus foi lá. Marcos vai dar alguns detalhes a respeito da vida daquele homem. Marcos diz que aquele homem era um homem que era totalmente possesso. Um homem que ele era manipulado, ele era oprimido pelos demônios. Aleluia. Marcos diz que quando Jesus começa a dialogar com aquele homem, ele diz que o nome dele era uma legião. E uma legião, se você fosse para o exército romano, a legião era composta de 6.000 soldados. A legião era composta de 60 centúrias. Centúria era 100 homens. Aquele homem tinha 6.000 demônios nos coros. Ninguém segurava aquele homem. O evangelista chega a dizer que colocavam nele grilhões e não prendia, ele quebrava. Aquele homem vivia aprisionado, ele dormia nas sepulturas. Eu quero que você pense uma coisa: imagina um corpo em estado de putrefação. Nada fede mais do que um ser humano em óbito. O animal não fede mais do que a gente quando morre, irmão. O cheiro é insuportável. Aquele homem dormia dentro de sepulturas, segundo o texto. Aquele homem se feria com pedras. Eu imagino que ele andava fora de si, ele andava fora do seu natural, a sua mente nunca estava sã. De noite, o texto bíblico diz que ele vivia urrando que nem um animal. Mas Jesus foi lá. Aleluia, glória a Jesus. Essa era a situação daquele cidadão. Aí o texto nos informa que Jesus faz seus discípulos. Após Jesus dar ordem sobre os elementos da natureza, quando ele chega do outro lado, os discípulos têm uma pergunta no coração: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quando Jesus põe os pés em Gadara, e eu louvo a Deus, porque Jesus colocou os pés em Gadara. Eu quero dizer uma coisa, irmão: as coisas podem não mudar até o dia em que Jesus colocar seus pés lá. As coisas podem ser difíceis, contrárias, impossível ao homem, até o dia em que
Jesus colocar os seus pés lá. Se Jesus entrar e colocar os pés, você pode ter certeza, o problema vai ser resolvido, vai ser sanado e o nome de Deus será glorificado. Jesus coloca os pés em Gadara. E quando Jesus pisa os pés em Gadara, a Bíblia diz que não é Jesus que vai até ele, mas ele é que vem ao encontro de Jesus. E quando ele vem ao encontro de Jesus, o texto diz bem claro, e quando ele viu Jesus, ele o adorou. Aleluia, glória a Deus. E quando os discípulos estão perguntando de um lado, quem é esse? Quem é esse? O que é isso? Do outro lado ele chega e os demônios se prostram e adoram, reconhecendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes, irmão, a gente deixa de adorar, mas os demônios, quando olham para Jesus, eles sabem que ele é Deus e eles têm que se dobrar e adorar. Ó Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Aí Jesus pergunta, a primeira ordem de Jesus foi: sai desse homem. E como eles culturalmente já estavam ali há muito tempo, aqueles demônios, Jesus pergunta: qual o seu nome? Ele diz: Legião, porque somos muitos. E como já havia muito tempo que eles estavam ali, eles fazem um pedido a Jesus e diz: não nos tire dessa região. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: os demônios, quando eles conseguem tomar conta de um lugar, de uma situação, de um ambiente, se Deus não entrar, não sai. É necessário que Deus entre. Mas eu fico pensando numa coisa, irmão. Os discípulos não iriam lá, o homem comum não iria lá, mas Deus foi lá por causa da alma daquele homem. Glória a Deus. E não foi o endemoniado que foi atrás de Jesus, mas foi Jesus que foi atrás daquele endemoniado. Glória a Deus. E eu não sei se você conhece o contexto daquele lugar, mas ali diz que havia uma manada de porcos. Subentende que ali havia por volta de 2.000 porcos. Em Gadara se tinha cultura, adoração a Deus Zeus. O Deus Zeus era o Deus dos gregos. E quando se adorava a Zeus, levava a Zeus um porco e sacrificava, e aquilo era uma oferenda para Zeus. Aqueles 2.000 porcos, eles movimentavam a cultura, a grana, o dinheiro de Gadara. Agora pense no seguinte: se porcos eram vendidos, ali havia cerca de 2.000, aqueles porcos eram vendidos e sustentavam a economia de Gadara. Jesus quebra a economia de Gadara só por causa de um homem. Glória a Deus. Jesus quebrou a economia da cidade por causa de um homem. Eu quero dizer uma coisa: uma vida para Deus, ela vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer finança. Deus não está preocupado com valores financeiros, mas Ele se preocupa com a alma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória. Então eles pediram para ir para os porcos. Jesus permitiu que fosse. E quando eles foram, os porcos precipitaram-se morro abaixo. Aí o texto diz que o homem agora está em sã consciência. E logo aquela notícia, os porqueiros que tomavam conta saíram para dar notícia na cidade. Quando voltaram, viram aquele homem em sã consciência, e o texto é claro, ele estava vestido agora. Aquele homem andava nu, ele estava vestido. Aleluia. Em plena consciência. E quando eles viram aquele homem naquela situação, eu imagino perguntando àqueles homens: como é que pode isso? Nunca ninguém conseguiu dar jeito nesse homem. Glória a Jesus. Nunca ninguém conseguiu. Prenderam ele, amarraram ele,
colocaram grilhões nele, mas não dava jeito dele. Mas Jesus chegou lá para dar jeito naquilo que os homens diriam que não tinha jeito. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa hora: não tem jeito até quando Jesus chega. Quando Jesus chega tem jeito, ele dá jeito, porque é Deus, ele é todo poderoso. E aonde a mão de Jesus chega, as coisas são resolvidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Então Jesus Deus, glória ao Senhor. resolveu o problema daquele homem. Agora imagina ele vestido, fisionomia diferente. Aí eu acho interessante que Jesus torna para o barco de novo para voltar. E dá para você entender uma coisa aqui, irmão? Qual era a necessidade de Jesus de ir lá em Gadara? Salvar essa. Qual era o objetivo de Jesus ir lá? Salvar essa. Jesus foi lá só por causa daquele homem. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Aleluia, glória. Quem vai atrás de nós é Ele, irmão. Aleluia. Quem vai em busca de mim e de você é Ele. Senhor, aleluia. Eu não fui atrás de Jesus. Glória a Deus. Eu nunca fui procurar Jesus. Glória a Deus. Por várias vezes eu ficava às madrugadas em meio ao mato lá onde eu morava no Valparaíso. Eu me lembro que uma noite de madrugada, umas 3 horas da manhã, eu fui para o meio do mato, no meio de uma encruzilhada, eu ficava olhando para cima e chorando, dizendo: que desgraça que eu vim fazer nesse mundo. Só sofrer, só com o povo dizendo que eu não presto, que eu não tenho valor algum. E eu chorava e ficava olhando para cima, pensando: qual o propósito da minha vida? Estar vivo. Hoje eu entendo que é porque Jesus ia lá, aleluia. Jesus ia lá, irmão. E eu quero dizer uma coisa para você aqui: agradeça a Deus que Ele foi atrás de você, Ele foi buscar você, Ele amou você. Não se preocupou com o que os outros iam dizer, mas Ele foi atrás de você. Esse homem pode ter morrido na mão dos demônios, mas Jesus foi lá atrás dele. Aleluia. Jesus volta para o barco. Quando Jesus está ali no barco, o homem vai subir de novo no barco. Ele vai tentar subir no barco ali. E imagina que quando ele colocou o pé dele no barco, ele disse: não, peraí, você não vai com a gente. Mas mestre, nunca ninguém fez isso por mim. Olha a minha situação, como é que eu estava. O senhor vem aqui só? Eu quero ir contigo. A resposta de Jesus Glórias ao é: Senhor Jesus. você não vai comigo. Oh, glória. Você vai para a sua casa. Você vai dizer na sua casa: quão grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. O que Deus está fazendo na sua vida aqui é para nada mais, nada menos, para você voltar na sua casa e dizer: quão grandes coisas fez o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Antes de eu iniciar esse trabalho aqui, que já vou para o 3º ano agora, em fevereiro, eu sempre dizia a Deus: Deus me dá uma oportunidade de falar para pessoas que estavam na mesma situação que eu estava outrora. Me dá a oportunidade de falar para um grupo de, não importa, Senhor, mas eu quero um dia poder falar para pessoas. Eu me lembro que eu fiz um trabalho na faculdade. Quando eu fiz, eu coloquei lá que um dia eu tinha o objetivo de pregar para pessoas que estiveram no mundo das drogas. Aleluia. Eu nem imaginava que Deus faria isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe para quê, irmão? Para dizer quantas grandes coisas fez o Senhor por mim. Aleluia. Glória a Deus. E eu entendo que Deus não me colocou aqui à toa, sem objetivo, mas Deus está te fazendo passar por um processo de libertação para que o povo saiba quão grandes coisas Deus fez por você. Glória a Deus. É verdade. Graças a Deus. Aí o texto diz que esse homem, ele com certeza ele voltou na sua casa para reencontrar sua esposa e filhos, se o tivesse. Ele voltou para a cidade, só que ele não aguentou ficar só ali. E eu não sei se você percebeu aí, o texto diz, o verso 20, que ele partiu e ele começou a pregar.
em toda a Decápolis. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Outras versões diz que ele começou a anunciar. Em outras versões diz que ele começou a proclamar. O texto anunciar, pregar ou proclamar no grego é kerusso. Kerusso é nada mais, nada menos do que um arauto, um proclamador. Glória a Deus. O subentende isso, que ele se tornou um evangelista, um pregador das boas novas. Glória a Deus. Aleluia. Ele se tornou arauto de Jesus. E ele não aguentou pregar só na sua casa, não. Ele estava pregando em toda a Decápolis. Aleluia. Sabe o que era Decápolis? 10 cidades gregas: Dion, Pison, Pela, Gerasa, Canata, Gadara, Rafana, Damasco, fazia parte daquelas 10 cidades. O que acontece? Você lembra que o apóstolo Paulo um dia pede carta aos principais sacerdotes para ir em Damasco, lá em Damasco, porque ela estava cheia de crentes, para destruir os crentes lá, prender os crentes lá. Sabe quem foi o primeiro pregador de lá? Um homem que ninguém dava nada por ele. Aleluia. O homem que ninguém fazia nada por ele. Glórias a Mas Deus. o homem que Jesus viu lá do outro lado, e alguém podia dizer, lá do outro lado tem um endemoniado. Jesus dizia, não, lá do outro lado tem um pregador da minha palavra. Lá do outro lado tem um homem que não vale, lá do outro lado tem um missionário. Lá do outro lado tem um homem que não tem valor algum, a gente não consegue matar ele, mas não serve para nós. Jesus serve para mim, eu vou pegar, vou transformar, e vai virar um arauto, um pregador da minha palavra, um anunciador. Aí você olha a mensagem desse homem. Aleluia. Santo de Deus. O que ele pregava? Eu tive um encontro com ele. O Deus Todo-Poderoso veio aqui atrás de mim. Não fui eu atrás dele, mas ele veio atrás de mim e salvou, me libertou, quebrou a economia da cidade por minha causa, mudou a minha vida, transformou. E hoje eu estou aqui para dizer para você, ele tem poder. Agora você imagina os demônios que outrora tomaram conta da vida daquele homem e agora aquele expulsando aqueles demônios, botando eles para correr, porque tinha tido experiência profunda com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo é o Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Agora eu te falo o que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. O que isso tem a ver com a gente? Glória a Deus. Você já podia ter morrido, irmão. Aleluia. Todos nós aqui já vamos estar debaixo de 7 palmos. Mas se Jesus Cristo foi lá onde você estava, Aleluia. e Ele foi lá onde eu estava, Glória a Deus. nos libertou e nos deu a oportunidade de estar aqui, é porque Ele quer fazer de nós Glória a Deus. arautos do seu reino, Glória a Deus. Eu creio, Aleluia. Senhor Jesus. proclamador de sua palavra, Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Glória Glória a Deus. pregador do seu evangelho. Em nome de Jesus. Glória a Eu quero dizer que não precisa do camarada entender de hermenêutica, de exegese, de homilética, não. Ele só precisa de comprar 2 coisas. Eu era assim, e ele fez isso comigo. Aleluia. Eu estava perdido, mas ele mudou a minha vida. E eu acho interessante, irmão, que quando Paulo vai a Damasco para destruir os crentes de Damasco, lá tinha muita gente. Quem ganhou aquele povo para Jesus? Aleluia. Foi um ex. Glórias a Deus. Glória a Deus. Foi um ex. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Foi Senhor. um ex. Ó Senhor. Glória a Jesus. Jesus, tu és, Pai. Glória a E Deus. isso ficou registrado para que eu e você soubesse que Jesus pode muito bem pegar um homem em uma situação Aleluia. e fazer dele o que ele quiser. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus pode muito bem colocar a mão em um homem, e o homem que estava hoje outrora totalmente sendo instrumento do diabo, ser um instrumento
poderoso. Glória, glória a Deus. Deus sabe nossa Glória a glória. Deus, glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Glória a Deus Deus. nessa noite. Glória a Deus. Foi Ele que foi atrás de mim e de você. Glória a Deus, glória a Deus. Ele podia ter tomado outro destino, irmão. Ele podia ter tomado outra trajetória. O barco dele podia ter ido para outro lugar, aleluia. Mas ele foi lá onde você estava. Glória a Deus. Irmão, eu sei que Jesus podia ter ido para qualquer outro lugar. Mas ele foi lá no Valparaíso. Glória a Jesus. Ele foi lá na 39. Na etapa B do Valparaíso 1. Ele foi lá atrás do Eduardo. Alguém que as pessoas diziam que não valia nada, que não prestava para nada, que não servia para nada. Jesus foi lá atrás de mim. E eu quero dizer uma coisa para você. Ele sabe a sua situação do passado. Ele sabe a situação do presente. Você não entende, mas ele sabe o seu futuro. Irmão, aquele homem, enquanto ele estava ali possesso pelos demônios, ele não podia se controlar. Glória a Deus. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, Glória a Jesus. ele volta à sua consciência. E agora, uma pessoa que era controlada pelos demônios, ela é dirigida pelo próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você imagina aquele homem botando a mão na cabeça de pessoas e elas sendo curadas pelo poder do nome de Jesus? Você imagina aquele homem entrando em sinagoga e repreendendo os demônios, eles tendo que sair por causa do poder do nome de Jesus. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu seria pregador da palavra de Deus. Mas lá no passado Deus já via o que eu estaria falando aqui hoje. Não sabe por quê? Porque Ele foi atrás, porque Ele não erra. Ele não erra, Ele sabe. Deus não dá tiro no escuro. Ele não dá burro em ponta de faca. Se Ele escolheu você, é você que Ele quer usar. Se Ele trouxe você, é você que Ele quer usar. Só se você não quiser. Mas se você não quiser, ainda assim Deus te joga lá embaixo. Ele te quebra todo, te faz de novo. Porque Ele quer te usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, Deus maravilhoso. Se coloque em pé. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Oh, glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Ele podia ter deixado a gente morrer, irmão. É verdade, Senhor. Mas pastor, você não ia morrer não. Eu tenho certeza de que se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu estaria morto hoje. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Deus faz cada coisa. É verdade, Senhor. Isso eu falo para vocês aqui, mas eu tenho em mente como se tivesse acontecido ontem. Ainda em minha memória está muito recente, muito fresco, o dia que a irmã Nininha chegou na minha casa, cega, e disse: jovem, olha, eu vim te dar um recado. Dos lugares que você anda estão querendo te matar. E eu pensava comigo, mas como é que essa mulher vai saber de nada? Porque ela era cega. Só que ela começou a dar detalhes, irmão. Detalhes de cego. Como é que cego dá detalhe de lugar? Me fala, me explica. Como é que cego sabe que eu andava lá na Rocinha, na favela lá do Valparaíso 2, que eu buscava droga com fulano? Como é que ela sabia disso? Ela não enxergava. Ela podia não enxergar, mas o Deus que estava na vida dela, Ele enxerga tudo. Ela disse que eu tinha 15 dias de vida. E aquela mulher orou por mim. Ela intercedeu por mim. E Deus enviou um servo dele de muito longe para ir lá no Valparaíso e me resgatar. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que muitas vezes Deus não permitiu que você morresse?
Alguém estava intercedendo por você. Glória a Deus. E como o gadareno aqui não se subentende, não dá-se a entender que alguém estava clamando ou pedindo por ele, o próprio Deus foi lá atrás dele. Aleluia. Sabe, irmão, se os homens não rogarem por você, Deus, ele vai rogar pela sua vida. Se os homens não intercederem por você, você pode ter certeza, Deus vai interceder. Mas a história que Deus tem planejado para a sua vida, Aleluia. ela vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque eu estou aqui hoje, Glória a Deus. porque eu pude entender que esse gadareno era como se fosse a minha vida, mas aprove a Jesus ir lá onde eu estava para me buscar. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa lição. Ele foi em busca de você, mas ele foi em busca de você porque ele tinha um propósito e ele sabia do potencial na sua vida. Eu tenho certeza que Deus não errou quando escolheu, mas ele escolheu porque ele sabe do futuro. Põe a mão no coração, vamos orar. Oh meu Deus, Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, santo, justo, poderoso e fiel, Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que encheu aquele gadareno, Senhor, o mesmo Espírito. Esse homem não tem nome, ele é anônimo. Esse homem não tinha um nome, ele era anônimo, mas ele se tornou um pregador, um arauto da palavra das boas novas. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor aqui, se tu falou a mim, ao meu coração, para transmitir essa palavra, Pai, faz ela achar guarida no coração dos teus filhos, e que eles entendam o tamanho do propósito, do objetivo do Senhor na vida deles, e que a situação deles não era pior que a desse homem. Esse homem era um nada, era um ninguém, era um perdido, era manipulado pelos demônios, marionete na mão de Satanás, mas depois que teve um encontro contigo, se transformou num pregador, num instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus, usado por Deus, e um grande pregador da tua palavra, ganhador de almas para o teu reino. Eu peço ao Senhor, ó Deus, faz isso na nossa vida, faz isso, ó Deus, a cada dia mais. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos instrumentos para o louvor e glória do teu nome. Abençoa os teus filhos, e assim eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos estender a sua mão. Eu agradeço a Deus por ter estado aqui nessa noite, pela sua vida. Que Deus te dê graça. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Jesus Cristo é esperança e vida. Deus abençoe.